Toda a sociedade humana precisou resolver o mesmo problema. Como fazemos as pessoas pararem de fazer coisas que não queremos que elas façam? A resposta mais direta é punição. Você faz algo errado, algo ruim acontece com você. A lógica é simples. A execução, ao longo da história humana, foi às vezes engenhosa, às vezes brutal, frequentemente as duas coisas ao mesmo tempo, e ocasionalmente tão estranha que hoje parece impossível que tenha sido real. Mas foi. Tudo o que você vai ouvir nesse episódio aconteceu. Está documentado. Em crônicas, em registros legais, em relatos de testemunhas oculares, em achados arqueológicos. Bem-vindo ao canal. Hoje fazemos uma viagem pelo lado mais perturbador da história humana. Não a violência do campo de batalha, não as epidemias e fomes que já exploramos, mas a violência deliberada, institucionalizada, aprovada por lei e frequentemente aplaudida pelo público. A punição histórica nos diz coisas que nenhuma outra fonte histórica diz. Ela nos diz o que as sociedades do passado realmente valorizavam, o que temiam, o que achavam eficiente e o que achavam que eram. Porque punições não são apenas sobre o punido, são sobre os espectadores. São mensagens, são declarações de poder, são teatro. E esse teatro, ao longo dos milênios, assumiu formas que vão do cruel ao absurdo, do calculado ao completamente bizarro. Vamos começar. Antes de chegarmos às tochas e masmorras medievais, precisamos visitar a Grécia Antiga. Porque a Grécia inventou algo que parece quase civilizado, até você olhar mais de perto. Atenas, século V a.C., a primeira democracia da história ocidental. Cidadãos livres votando em assembleia, filosofia florescendo, arte, drama, a fundação de praticamente tudo que o Ocidente chama de civilização. E eles tinham um método de punição que chamamos de ostracismo. Uma vez por ano, os cidadãos atenienses podiam votar para banir qualquer pessoa da cidade por 10 anos, sem julgamento formal, sem acusação específica. Simplesmente, esse homem está ficando poderoso demais, ou popular demais, ou incomoda muita gente. Fora. Cada cidadão escrevia um nome num pedaço de cerâmica, o ostracon, de onde vem a palavra. Se alguém recebesse mais de 6.000 votos, era banido. Tinha 10 dias para sair. Suas propriedades ficavam intactas. Sua família ficava. Ele simplesmente saía. Temístocles, o herói de Salamina, o homem que havia salvado a Grécia dos persas, foi ostracizado. Arístides, chamado o Justo, foi ostracizado. Há um relato famoso de um cidadão iletrado que pediu ao próprio Arístides para escrever o nome dele no ostracon sem saber com quem estava falando. Arístides perguntou o que Arístides havia feito de errado. O homem respondeu que nada, mas estava cansado de ouvir todo mundo chamá-lo de Justo. Arístides escreveu o próprio nome e foi banido. A democracia ateniense punia a excelência que se tornava incômoda. Não porque a excelência fosse crime, mas porque a democracia temia que a excelência se tornasse poder demais. É uma punição sem crime, sem tribunal, sem defesa. É a multidão dizendo: você está grande demais para este espaço. Soa familiar? Roma foi a civilização que mais sistematicamente transformou a punição em arte. Não porque os romanos fossem singularmente cruéis, eram, sob muitos aspectos, mais juridicamente sofisticados que a maioria de seus contemporâneos, mas porque tinham os recursos, a organização e o público para transformar a punição em espetáculo de Estado. A crucificação não foi inventada por Roma, foi herdada dos persas e dos cartagineses. Mas Roma a aperfeiçoou e a padronizou numa escala que nenhuma civilização anterior havia tentado. Não estamos falando de casos isolados. Após a revolta de Espartaco em 71 a.C., Crasso ordenou a crucificação de 6.000 escravos rebeldes ao longo da Via Ápia, a estrada principal de Roma. 6.000 cruzes, espaçadas para que você pudesse ver a próxima antes de deixar a anterior para trás. Uma mensagem que durava quilômetros.
A crucificação era calculada para ser lenta. Alguém crucificado corretamente, sem as pernas quebradas para apressar a morte, podia sobreviver por dias. A causa da morte não era a perda de sangue pelas mãos e pés perfurados. Era a asfixia progressiva. A posição do corpo tornava cada respiração um esforço muscular agonizante, e eventualmente os músculos cediam. Era uma punição que exigia que o condenado trabalhasse ativamente para morrer. Cada vez que respirava, adiava a morte por alguns segundos. Cada vez que seus músculos cediam, ele se aproximava do fim. Mas Roma também tinha punições que revelam sua sofisticação jurídica de formas perturbadoras. A poena culei, a punição do saco, era reservada para o parricídio, matar o próprio pai. O condenado era costurado vivo num saco de couro junto com uma serpente, um macaco, um galo e um cão. O saco era então jogado no rio Tibre. A escolha dos animais não era aleatória. Cada um representava um vício específico que o parricida havia demonstrado. A serpente, ingratidão venenosa. O macaco, imitação distorcida da forma humana sem a razão humana. O galo, arrogância que canta antes de merecer. O cão, impureza e ferocidade. Era punição como narrativa moral. Você matou seu pai? Então você vai morrer rodeado de tudo que representa o que você é. E havia a damnatio memoriae, a condenação da memória. Para inimigos do Estado suficientemente odiados, Roma não apenas os matava, apagava, retirava o nome de todos os registros públicos, destruía estátuas, reescrevia inscrições, obrigava a família a agir como se a pessoa nunca houvesse existido. A morte não era suficiente. Precisavam matar a memória também. Se Roma sistematizou a punição, o Império Persa a tornou arte. O método chamado scaphism, ou abarco, é descrito pelo historiador grego Plutarco, e se é real, representa um dos métodos de execução mais elaborados e horríveis já concebidos. O condenado era colocado entre duas embarcações de madeira perfeitamente encaixadas, com buracos para a cabeça, as mãos e os pés. Era forçado a comer leite e mel em grandes quantidades, o suficiente para causar diarreia severa. Leite e mel eram então espalhados sobre as partes expostas do corpo. A embarcação era então colocada num lago ou pântano estagnado. O calor, os excrementos acumulados dentro da embarcação e o mel na pele criavam condições perfeitas para moscas, que depositavam ovos, que se transformavam em larvas, que começavam a se alimentar da carne viva do condenado, de dentro para fora. O alimentavam regularmente para mantê-lo vivo o máximo possível. Há relatos de condenados sobrevivendo 17 dias nessa condição. 17 dias. O único caso documentado com alguma especificidade é o de Mitridates, um soldado persa que havia matado o filho de Artaxerxes II. Plutarco descreve sua morte em detalhe que, mesmo para um historiador grego acostumado à violência, merece o qualificativo de extraordinário. Mas a Pérsia também tinha punições que revelam uma lógica diferente. A ideia de que punições especialmente elaboradas eram para crimes especialmente ultrajantes. Havia uma hierarquia do horror que era, a seu modo, uma hierarquia de valores. Quanto mais sagrado era o que você havia violado, mais elaborada era sua punição. Matar um rei era o pior crime. E merecida a punição mais longa, mais dolorosa, mais completamente desprovida de qualquer piedade. A China imperial desenvolveu um sistema de punições que era simultaneamente filosófico, burocrático e, às vezes, incompreensivelmente cruel. O Código Tang, o código legal da dinastia Tang do século VII, é uma das obras jurídicas mais sofisticadas do mundo antigo. Ele classificava crimes em categorias precisas e prescrevia punições proporcionais com uma meticulosidade que qualquer advogado moderno reconheceria como sistema. Havia 5 punições fundamentais: bordoadas leves com varas de bambu, bordoadas pesadas com varas de bambu, servidão penal, exílio e morte. Cada uma tinha graduações. Havia dezenas de variações dentro de cada categoria. Era a burocracia da dor.
uma planilha de sofrimento. Mas além do código formal, havia as punições extralegais, as que imperadores e governantes usavam quando o código formal não parecia suficiente. A morte das 10.000 cortadas, lynch em chinês, era reservada para os crimes mais ultrajantes contra a ordem social: traição ao imperador, parricídio, o assassinato de mais de 3 membros de uma família. O condenado era publicamente executado num processo que durava horas ou dias. O carrasco retirava pedaços pequenos de carne do corpo, numa sequência ritual prescrita, mantendo a vítima consciente pelo maior tempo possível. O objetivo declarado não era apenas a dor, era a destruição do corpo. Na cosmologia confucionista, o corpo era emprestado pelos ancestrais. Destruí-lo completamente era uma punição que se estendia além da morte, comprometendo a continuidade espiritual da linhagem. Fotografias da última execução documentada de Lynch, ocorrida em 1905, circulam até hoje na internet. São perturbadoras de uma forma que qualquer texto preparatório não consegue capturar completamente. A China também desenvolveu o conceito de punição coletiva, que vai além do que qualquer outra civilização levou tão longe. Zuzu, as 9 extirpações. O condenado era executado junto com toda a sua família imediata, todos seus parentes até determinado grau de parentesco, e todos os mestres e discípulos que houvessem influenciado seu pensamento. Não era a punição do indivíduo. Era a punição da linhagem inteira, da rede inteira de relacionamentos. Era a declaração de que certas ideias e certos atos eram tão ameaçadores à ordem que ninguém que tivesse qualquer conexão com eles podia sobreviver. Chegamos ao período que mais povoa o imaginário popular quando se pensa em punições históricas, e a realidade é simultaneamente mais nuançada e mais perturbadora do que os clichês sugerem. A punição medieval não era apenas sobre causar dor, era sobre comunicar. Era sobre a assembleia que assistia tanto quanto sobre o condenado que sofria. O patíbulo ficava no centro da cidade ou na entrada dela. Era permanente, não temporário. Ficava lá entre as execuções como um lembrete. Os corpos às vezes ficavam expostos por dias ou semanas após a execução. Um cartaz permanente do que acontecia com quem cruzasse certas linhas. As execuções públicas eram eventos. Mercadores vendiam comida ao redor do patíbulo. Famílias traziam crianças. Era entretenimento, lição moral e afirmação comunitária de valores. Tudo ao mesmo tempo. A roda era um instrumento particularmente elaborado de execução pública europeia. O condenado era amarrado a uma grande roda de madeira, e os membros eram quebrados sistematicamente com uma barra de ferro pesada, começando pelos extremos e trabalhando em direção ao tronco. A ordem das quebraduras importava. Se o executor quebrava o tórax primeiro, matando rapidamente, era um sinal de misericórdia, geralmente resultado de suborno pela família do condenado. Se trabalhava de fora para dentro, prolongando a agonia, era a sentença completa. Após a quebra dos ossos, o condenado vivo era entretecido nos raios da roda, seus membros quebrados dobrados ao redor das estruturas de madeira. E a roda era erguida num poste para exposição pública. Era punição, espetáculo e escultura do horror. Mas a Idade Média também tinha punições que parecem saídas de uma mente febril. Existe um problema metodológico importante que preciso colocar aqui. Muitos dos instrumentos de tortura medievais mais famosos, a donzela de ferro, o escafandro de ferro, a cadeira de ferro com pontas, são em grande parte invenções do século XVIII e XIX, quando a era do iluminismo precisou de um contraste para mostrar como a modernidade era superior ao passado. O passado medieval foi convenientemente preenchido com horrores que correspondiam exatamente à narrativa necessária. Museus de tortura medievais estão cheios de instrumentos que nunca existiram na Idade Média. A donzela de ferro de Nuremberg, o sarcófago com pontas internas, foi montada no século XIX a partir de peças de diferentes objetos para turistas. Não há evidência histórica de seu uso como instrumento de tortura. Isso não significa que a tortura medieval não existia. Existia amplamente.
Mas a tortura real era frequentemente mais simples e mais brutal que as máquinas elaboradas que o imaginário popular associa à época. A estrapado, a corda, era provavelmente o método de tortura mais usado na Europa medieval e moderna. O condenado tinha as mãos amarradas atrás das costas. Era içado pelo teto pela corda das mãos amarradas e então solto em queda livre, parando antes de tocar o chão. O choque do impacto deslocava os ombros, rasgava ligamentos, causava dor que era ao mesmo tempo imediata e persistente. Repetida vezes suficientes, era extraordinariamente eficaz para produzir confissões. E confissões eram o objetivo da tortura jurídica medieval. A lei canônica e civil medievais exigiam confissão como prova central para muitos crimes. Então, havia um incentivo institucional enorme para produzir confissões. E a tortura era o mecanismo. O problema lógico é óbvio. Uma pessoa sendo torturada confessa qualquer coisa para parar a dor. A lei medieval tentava contornar isso, exigindo que a confissão fosse repetida fora da câmara de tortura, sem coerção imediata. Na prática, um condenado que retratasse a confissão era simplesmente torturado novamente. A circularidade era perfeita e fatal. Então vamos falar das punições medievais que são completamente documentadas e completamente perturbadoras. A escravidão da dívida não era punição no sentido moderno, mas funcionava como tal para aqueles que a sofriam. Um devedor insolvente podia ser entregue ao credor como servo até que a dívida fosse paga. Como a dívida raramente era paga com servidão não remunerada, isso frequentemente significava servidão perpétua. O pelourinho era simples, eficaz e usava a comunidade como instrumento da punição. O condenado era preso pelo pescoço e pelos pulsos numa estrutura de madeira na praça central, incapaz de se mover, exposto à humilhação pública por horas ou dias. A multidão podia jogar o que quisesse: ovos podres, vegetais em decomposição, lama, fezes. Não havia limite legal para o que a comunidade podia fazer, dentro de certos limites que na prática raramente eram aplicados. Pessoas morriam no pelourinho, não da punição oficial, mas do que a multidão lhes fazia. A fogueira, para heresia e bruxaria, é a imagem mais icônica da punição medieval. E ela era real, embora menos comum do que a cultura popular sugere. O processo para chegar à fogueira era longo, juridicamente elaborado, e envolvia múltiplas oportunidades de retratar a heresia e receber uma punição menor. Mas aqueles que chegavam à fogueira enfrentavam algo que poucos textos históricos descrevem com honestidade: as etapas da morte por fogo. O fumo chega antes do fogo. Se a pilha estava molhada ou o vento soprava na direção certa, a morte por inalação de fumo podia vir antes que as chamas atingissem o corpo, o que era considerado misericordioso. Se a pilha estava seca e o vento não ajudava, o processo era muito mais longo. Havia um carrasco que frequentemente estrangulava o condenado antes de acender a fogueira, outra forma de misericórdia comprada pela família. Joana d'Arc não teve essa misericórdia. Os ingleses, deliberadamente, construíram a pilha alta o suficiente para que o carrasco não pudesse alcançá-la. Ela morreu queimada viva. Suas últimas palavras documentadas foram o nome de Jesus. Após a morte, o fogo foi apagado para que a multidão pudesse ver que ela estava morta, dissipando qualquer possibilidade de rumor de milagre. E então, a fogueira foi reacendida para destruir completamente o corpo, porque os ingleses não queriam relíquias. A Inquisição merece ser discutida com precisão, porque ela é ao mesmo tempo mais e menos do que a cultura popular imagina. A Inquisição medieval, estabelecida no século XIII, e a Inquisição espanhola, estabelecida em 1478, são coisas diferentes, mas partilham de uma lógica comum: a ideia de que a heresia era uma ameaça suficientemente grave para justificar investigação judicial sistemática. O que distinguia a Inquisição de outros sistemas jurídicos medievais era sua sofisticação procedimental. Havia regras, havia direito de defesa, havia advogados. Embora o advogado corresse o risco de ser acusado ele mesmo,
se defendesse muito efusivamente um herege. O historiador Henry Charles Lee, que passou décadas estudando os registros da Inquisição no século XIX, concluiu que a Inquisição era, paradoxalmente, menos cruel que muitos tribunais seculares da época. Não porque fosse benevolente, mas porque seu objetivo era a conversão, não a punição. Um herege que se arrependesse sinceramente recebia penitência, não morte. Mas, e esse é um mas imenso, a definição de arrependimento sincero era controlada pelos inquisidores. E reincidência, uma segunda heresia após uma primeira condenação, resultava em relaxamento ao braço secular que executava. E a tortura, embora tecnicamente limitada a uma única sessão que não podia causar morte ou mutilação permanente, era interpretada de forma criativa. Uma única sessão podia ser interrompida e retomada. Os limites sobre mutilação eram frequentemente ignorados. A Inquisição espanhola é a mais famosa, e os números históricos são frequentemente distorcidos em ambas as direções. Os críticos exageram os mortos. Os defensores minimizam o terror sistêmico. A estimativa histórica mais aceita hoje é de 3 a 5 mil execuções ao longo de 3 séculos. Menos que a memória cultural sugere, mas suficiente para um terrorismo institucional que moldou uma sociedade inteira. O que a Inquisição fez com mais eficácia do que matar foi criar o medo de ser denunciado. Qualquer vizinho, qualquer conhecido, qualquer membro da família podia denunciar você, e a denúncia iniciava um processo que era difícil de interromper, mesmo se você fosse completamente inocente. Terror não precisa de vítimas numerosas para funcionar. Precisa de suficiente imprevisibilidade para que todos sintam que poderiam ser os próximos. O Japão feudal desenvolveu um sistema de punição que é, ao mesmo tempo, o mais esteticamente elaborado e o mais socialmente estratificado que a história registrou. No Japão do período Edo, a punição dependia absolutamente de quem você era. A mesma conduta que resultava em execução para um camponês podia ser tratada de forma completamente diferente para um samurai. Para o samurai que havia cometido desonra, e a definição de desonra era ampla e flexível o suficiente para incluir praticamente qualquer falha que seus superiores decidissem chamar de desonra. Havia o seppuku. O seppuku, popularizado no Ocidente como harakiri, era tanto punição quanto privilégio. Era a morte que preservava a honra do guerreiro e sua família. Era permitido fazer o que um carrasco faria, mas com suas próprias mãos, de uma forma que comunicava que você havia internalizado os valores que havia violado. O procedimento ritual envolvia o guerreiro ajoelhado, em vestes brancas, a cor do luto japonês, escrevendo um poema de morte se o tempo permitia, e então introduzindo uma faca no abdômen num gesto horizontal específico. Havia frequentemente um assistente, o kaishakunin, cujo trabalho era decapitar o condenado com precisão imediatamente após o corte inicial, poupando-o da agonia prolongada. Ser um bom kaishakunin era uma habilidade técnica respeitada. A decapitação precisava ser perfeita, deixando a cabeça presa ao corpo por uma tira de pele, não completamente separada, o que era considerado mais honroso. Era uma punição que requeria que o condenado fosse tecnicamente competente na própria execução, que demonstrasse serenidade, que completasse o ritual corretamente. A incompetência no próprio suicídio era uma desonra adicional. Para os camponeses e pessoas de baixo status, não havia sepulcro. Havia decapitação, crucificação, importada indiretamente através da influência portuguesa, e formas de execução que não tinham a dimensão de preservação de honra. Havia também o haritsuke, crucificação japonesa, que tinha algumas diferenças do modelo europeu. O condenado era amarrado a uma cruz em forma de X ou de T, e então perfurado com lanças por soldados designados, num número e sequência específicos. Podia durar horas, e havia o método reservado para os piores crimes, bozanshu, ser cerrado ao meio. O condenado era enterrado até a cintura num monte de areia,
E então uma serra de madeira era colocada ao lado de sua cabeça. A multidão era convidada a passar e usar a serra. Qualquer transeunte que quisesse podia contribuir com a execução. A serra de madeira não cortava eficientemente. Era muito mais lenta e dolorosa que metal. Isso era intencional. O Império Otomano tinha um sistema de punições que era inseparável da sua teoria política. O sultão era o shadow de Deus na terra. Sua vontade era a lei divina. E quando sua lei era violada, a punição precisava comunicar a magnitude dessa violação. O empalamento, associado na cultura popular principalmente a Vlad III da Valáquia, o Vlad Empalador, era de fato mais comumente usado pelo Império Otomano do que por qualquer governante cristão europeu. Vlad o adotou em parte como forma de comunicar resistência aos turcos na sua própria linguagem de poder. O empalamento como execução tinha regras técnicas que determinavam a velocidade da morte. Uma estaca que atingia órgãos vitais rapidamente resultava em morte rápida, geralmente considerada insatisfatória para os propósitos do espetáculo. A estaca que percorria o corpo sem atingir órgãos vitais imediatamente permitia que o condenado vivesse horas ou dias enquanto seu próprio peso o fazia gradualmente descer. Vlad Empalador ficou famoso e aterrorizou suficientemente os otomanos por empalamentos em massa. Quando o sultão Mehmed II avançou com seu exército em 1462, encontrou uma floresta de 20.000 corpos empalados nos arredores da capital da Valáquia. Mehmed, que havia conquistado Constantinopla, que havia visto guerra em todas as suas formas, deu meia volta. A punição como mensagem estratégica, o horror como arma. O Império Otomano também tinha uma punição específica para membros da família imperial que representavam ameaça de sucessão. O cafes, a gaiola. Príncipes otomanos que não subiam ao trono eram confinados numa parte específica do palácio Topkapi, chamada a gaiola, onde viviam em isolamento virtual, sem educação real, sem experiência de governo, às vezes por décadas. Quando o sultão morria, e um desses príncipes precisava assumir o trono, frequentemente encontravam um homem adulto que nunca havia tomado uma decisão significativa, rodeado de concubinas escolhidas por serem estéreis para não produzir herdeiros que complicassem a sucessão. Era uma punição preventiva. Você não havia feito nada errado, mas podia fazer. Então ficava na gaiola. O resultado prático foi uma série de sultões otomanos nos séculos XVII e XVIII que eram psicologicamente inaptos para governar por razões completamente compreensíveis. Décadas de isolamento e falta de agência produzem exatamente o tipo de pessoa que não deveria ter poder ilimitado. Chegamos ao período em que se poderia esperar que as coisas melhorassem. O iluminismo, a razão, os direitos do homem. E de fato melhoraram, em alguns aspectos. A execução pública como entretenimento foi gradualmente eliminada. A tortura foi formalmente abolida em muitos países. O conceito de que a punição deveria ser proporcional ao crime e orientada para a reabilitação começou a ganhar força. Mas o século XIX e início do século XX produziram punições que eram, ao seu modo, tão perturbadoras quanto as que precederam, apenas escondidas de forma mais eficiente. A guilhotina, inventada pelo Dr. Guillotin como instrumento de execução humana e igualitária, a mesma morte para nobres e plebeus, se tornou o símbolo do terror da Revolução Francesa. Entre 1793 e 1794, cerca de 17.000 pessoas foram guilhotinadas durante o período mais intenso do terror. O próprio Robespierre, o arquiteto do terror, foi guilhotinado. Seus colegas do Comitê de Salvação Pública, que haviam aprovado centenas de execuções, foram guilhotinados. A guilhotina era democrática de uma forma que seus criadores não haviam completamente previsto. Havia um debate médico sério no período, documentado em cartas e relatos, sobre se a cabeça cortada pela guilhotina mantinha consciência por alguns segundos, se os olhos piscavam em resposta ao nome chamado, se havia expressão. O Dr. Bourrieu, que examinou a cabeça de um condenado chamado Henri Languille em 1905,
Relatou que chamou o nome do homem e que os olhos se abriram e o olharam 2 vezes, antes de se fechar definitivamente. A questão nunca foi resolvida de forma satisfatória pela ciência da época. E é perturbadora de uma forma que a própria guilhotina, como instrumento mecânico eficiente, não é. A maior transformação na história da punição não foi a abolição da tortura ou da execução pública. Foi a invenção da prisão moderna. Antes do século XVIII, a prisão não era punição em si. Era custódia enquanto se aguardava julgamento, ou enquanto se esperava para pagar uma multa, ou enquanto se esperava para ser executado. A ideia de que privar alguém de liberdade por anos era a punição em si era revolucionária. O filósofo Jeremy Bentham projetou o panóptico, uma prisão circular, onde um único guarda no centro podia observar todas as celas sem ser visto pelos prisioneiros. O efeito psicológico calculado. Você nunca sabia se estava sendo observado. Então se comportava como se sempre estivesse. Bentham nunca conseguiu que o panóptico fosse construído. Mas a ideia moldou completamente a arquitetura penal moderna. E Michel Foucault, 2 séculos depois, usou o panóptico como metáfora de toda a sociedade moderna de vigilância. A prisão de Eastern State Penitentiary, aberta na Filadélfia em 1829, foi projetada com base no princípio de isolamento total. Cada prisioneiro ficava em sua cela individualmente, sem contato com outros prisioneiros, em silêncio absoluto. A ideia era que o silêncio e a solidão levariam à reflexão, arrependimento e reforma. O que produziram foi colapso psicológico. Prisioneiros ficavam psicóticos. Havia surtos de automutilação. Os visitantes, incluindo Charles Dickens, que visitou em 1842, relataram encontrar homens destruídos pelo isolamento de formas que a violência física raramente alcançava. Dickens escreveu que o isolamento era uma punição que a imaginação humana não pode construir mais cruel. Isso foi escrito em 1842. A prática continuou por décadas. E versões dela, o confinamento solitário, ainda são amplamente usadas nas prisões americanas no século XXI. A punição mais brutal nem sempre é a mais visível. Agora vamos ao território que o título desse episódio promete. As punições que, fora de seu contexto, parecem completamente absurdas. A punição pela pedra da vergonha era usada em várias cidades medievais e modernas para punir mulheres consideradas fofoqueiras ou homens considerados submissos demais às esposas. Era uma pedra pesada, às vezes de 20, 30 quilogramas, que o condenado precisava carregar em procissão pela cidade enquanto era ridicularizado. Para as mulheres acusadas de falar demais, havia o freio da fofoqueira, Scold's Bridle, em inglês. Era uma estrutura de ferro que envolvia a cabeça com uma placa que entrava na boca sobre a língua, com frequência com pontas metálicas. Qualquer movimento da língua causava dor. Era colocado por maridos em esposas, por autoridades em mulheres consideradas perturbadoras da paz. A mulher era então frequentemente levada em procissão pela cidade, com o freio instalado, às vezes presa a um poste na praça. O freio não era punição por crime grave, era punição por falar. Havia a punição da cela, usada para homens considerados incapazes de controlar suas esposas. O homem era forçado a montar num burro de costas para trás, de frente para o traseiro do animal, enquanto era conduzido pela cidade. Sua esposa o seguia batendo nele com uma vassoura. Era humilhação ritual, a comunidade afirmando que esse homem havia falhado em seu papel de chefe da família, que havia deixado a ordem doméstica inverter-se. Havia a punição dos estudantes pregadores, documentada em universidades medievais, onde um estudante que havia pregado um sermão especialmente ruim era obrigado a repetir o sermão ao contrário, palavra por palavra, enquanto seus colegas faziam barulho para impedir que a congregação ouvisse. Era a punição pelo constrangimento da incapacidade, transformada em espetáculo para os pares. E havia a punição do chapéu de burro,
que foi usada em escolas por séculos com a criança que tirava as notas mais baixas, sentada numa cadeira elevada no canto da classe, visível para todos, usando um chapéu cônico com a palavra burro. A humilhação como pedagoga, a vergonha como motivador. Essas punições menores, aparentemente benignas comparadas às que discutimos, revelam algo específico sobre como as sociedades usam a vergonha pública como mecanismo de controle social. Não precisam machucar fisicamente para funcionar. Precisam que a comunidade testemunhe e julgue. Precisamos fazer uma pausa importante aqui e falar sobre punições que nunca existiram, mas que a cultura popular trata como fatos históricos. A câmara de ferro com picos internos, a donzela de ferro, já mencionamos. Mas há outros mitos igualmente persistentes. A crença de que na Idade Média as pessoas eram jogadas em calabouços para nunca mais serem vistas é largamente exagerada. Calabouços existiam, mas prisão de longo prazo era cara. Você tinha que alimentar o prisioneiro. A maioria das punições medievais era rápida: multa, flagelação, mutilação, execução. Encerrar alguém por anos era luxo que poucos podiam pagar. A ideia de que a tortura era usada de forma indiscriminada e constante nas investigações medievais ignora o registro histórico. A tortura jurídica tinha regras, limitações e registros, e não era permitida em todos os crimes ou em todas as jurisdições. A prova d'água das acusações de bruxaria, a ideia de que afundar provava inocência, era usada de forma muito mais limitada e em períodos específicos do que a cultura popular sugere. E havia debate jurídico sério sobre sua validade mesmo dentro do sistema que a permitia. Por que importa corrigir esses mitos? Porque quando exageramos os horrores do passado, tornamos o presente parecer mais seguro do que é. E porque distorcemos nossa compreensão de como as sociedades realmente funcionavam, com suas lógicas internas, suas limitações e suas justificativas. A história real da punição é suficientemente perturbadora sem precisar de adornos fictícios. O século XX produziu as punições mais sistemáticas e em maior escala da história humana. E o fez com os recursos da modernidade, burocracia eficiente, tecnologia industrial, ideologia total. O Gulag soviético era um sistema de campos de trabalho forçado que chegou a conter, em seu pico, cerca de 1,8 milhão de prisioneiros simultaneamente. Estima-se que entre 15 e 18 milhões de pessoas passaram pelo sistema ao longo de sua existência. A punição não era pela crueldade, era funcional. Os prisioneiros produziam madeira, mineravam carvão, construíam canais. O sistema tinha uma lógica econômica além da punitiva. Mas as condições, ração alimentar calculada para ser insuficiente, trabalho em temperaturas árticas, moradia inadequada, violência entre prisioneiros e dos guardas, matavam com eficiência industrial. Alexander Solzhenitsyn, que sobreviveu ao Gulag e escreveu O Arquipélago Gulag, descreveu um mundo com sua própria linguagem, hierarquia e cultura. Um mundo que existia paralelo ao mundo soviético oficial, alimentado por ele, invisível para a maioria dos cidadãos soviéticos comuns. A invisibilidade era parte da punição. Você desaparecia. Seus parentes não sabiam onde você estava. Às vezes não sabiam se você estava vivo. O Estado não reconhecia sua existência como prisioneiro. Isso era punição que se estendia para além do corpo do condenado até sua rede social inteira. Na Coreia do Norte, ainda em operação no presente, o sistema de campos de concentração inclui punição geracional. Se você comete um crime grave suficiente, seus filhos e netos também são encarcerados. A punição passa através das linhagens. Não é Idade Média. É 2024. Existe um fio que conecta punições de civilizações completamente diferentes, de épocas completamente diferentes. O uso do corpo do condenado como texto. Marcas no corpo eram registros permanentes. Na Roma Antiga, escravos fugitivos capturados eram marcados na testa com as letras FUG, de fugitivos. Na Europa medieval, criminosos tinham orelhas cortadas, narizes fendidos, testa marcada a ferro quente com letras que identificavam o crime.
Um ladrão com a orelha cortada comunicava sua história a qualquer estranho que o encontrasse. Você não precisava perguntar. O corpo dizia. Na Inglaterra do século XVII e XVIII, o transporte, deportação para as colônias, primeiro para a América, depois para a Austrália, era precedido frequentemente por marcação a ferro quente. TB para transporte pela segunda vez. M para homicida. SS para ladrão de serviços. O corpo tornava-se passaporte criminal, uma narrativa em carne. Na China imperial, havia a punição do tatu. Um crime podia resultar em tatuagem compulsória no rosto com a descrição do crime e a sentença. Você carregava seu prontuário criminal escrito na própria face. E a mutilação como punição proporcional, um ladrão perde a mão, um falso testemunho perde a língua, um voyeur perde os olhos, reflete uma lógica que os juristas medievais chamavam de talião, a punição que espelha o crime no corpo que o cometeu. Parece bárbaro, mas há uma lógica interna que é ao menos consistente. O instrumento do crime deve sofrer. A mão que roubou não pode mais roubar. O que essa lógica ignora, e o que o iluminismo identificou como seu defeito fundamental, é que a mão não roubou. Uma pessoa roubou. E mutilar a pessoa para punir uma parte do corpo trata o humano como menos que humano. Não saímos desse mundo. Somos seus herdeiros. A pena de morte ainda existe em mais de 50 países. Os Estados Unidos, que se veem como líder do mundo livre, executam prisioneiros, geralmente por injeção letal, que foi projetada para parecer médica, para parecer limpa, para parecer o oposto de tudo que descrevemos hoje. Mas há registros documentados de execuções por injeção letal que duraram horas e que as autópsias subsequentes indicavam que o condenado havia sofrido extensamente durante o processo. A invisibilidade moderna não é menos real que a invisibilidade histórica. Apenas está atrás de paredes de prisão em vez de estar no centro da praça pública. O isolamento solitário, que Charles Dickens chamou de a punição mais cruel que a imaginação humana pode conceber, ainda é amplamente usado. Mais de 80 mil pessoas nos Estados Unidos estão em isolamento solitário em qualquer momento. Estudos mostram consistentemente que o isolamento de longo prazo causa danos psicológicos graves e, às vezes, permanentes. Não é a Idade Média. É agora. E há a punição que talvez seja a mais insidiosa de todas as punições modernas, e a mais difícil de ver porque é tão disseminada que parece não ser punição: a privação econômica. A falta de acesso à moradia, saúde, educação, distribuída de forma que coincide com raça, com classe, com origem geográfica, com uma consistência que não pode ser acidental. Isso não é punição no sentido jurídico formal, mas é punição no sentido que importa. Uma consequência negativa que recai sobre pessoas por características que elas não escolheram. Toda a sociedade tem suas punições invisíveis. As nossas estão apenas mais bem escondidas. O que toda essa história nos ensina? Nos ensina que punição é espelho, que o que uma sociedade faz com seus transgressores, reais ou imaginados, revela o que ela valoriza, o que teme e o que acha que é. Roma revelava que o espetáculo era parte integral da ordem social. A China imperial revelava que a ordem confucionista era mais sagrada que qualquer vida individual. A Inquisição revelava que a ortodoxia religiosa era a ameaça existencial que justificava qualquer meio de preservação. E nós, o que revelamos? Revelamos que valorizamos a aparência de humanidade mais que a humanidade em si. Nossas execuções são medicalizadas para parecerem limpas. Nossas prisões são invisíveis para a maioria. Nossas punições estruturais são chamadas de outra coisa. O progresso moral é real. Nós realmente não torturamos juridicamente com a mesma casualidade que séculos anteriores. Realmente não temos execuções públicas como entretenimento familiar. Realmente reconhecemos direitos que gerações anteriores nunca reconheceram. Mas o progresso não é linear. E não está completo. A próxima vez que você ouvir sobre uma prisão onde prisioneiros vivem em condições que causariam indignação, se fossem aplicadas a animais, ou sobre uma execução que durou horas,
Ou sobre uma criança presa num sistema que pune mais por quem ela é do que pelo que fez. Pense no que isso revela sobre nós. Porque toda geração acredita que os horrores históricos ficaram para trás. E toda geração tem seus próprios horrores que a próxima vai julgar. A questão não é se somos melhores que o passado. A questão é: somos bons o suficiente? Obrigado por ter ficado até o final. Inscreva-se no canal e pense nessa pergunta. Ela não tem resposta fácil, mas vale a pena carregar. Até a próxima.